Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. O meu nome é Carlos, presbítero Carlos da Assembleia de Deus, em Pixuna do Pará. Eu estou gravando esse vídeo porque estou sendo cobrado, porque o Senhor tem me dado várias revelações, várias visões, e eu não tenho divulgado, contei já algumas na minha igreja, e pensando até em sair para contar, né? E me lembrei que hoje nós temos uma ferramenta que a gente pode estar, né? Eu acredito que é um despertamento para a igreja do Senhor. Meus amados irmãos, a Bíblia diz em Amós 3:7 que nada acontece sem antes Deus revelar aos seus profetas, aos seus servos ou aos seus profetas. Então, Deus não faz nada sem antes avisar. Deus vem avisando, meus amados irmãos, o que ia acontecer no mundo e no Brasil. O ano de 2019 foi anunciado profecias o tempo todo, diariamente, que Deus pesaria a mão sobre o Brasil, que Deus pesaria a mão sobre o Congresso, sobre a política brasileira. E, meus amados irmãos, eu quero contar nesta manhã exatamente uma visão que eu tive, que eu vim em entender ela 100% no início dessa epidemia que começou na China. E em novembro do ano passado, eu tive, amados irmãos, esta visão. Eu contemplava uma casa de taipa humilde e eu entrava naquela casa. E dentro daquela casa tinha uma senhora idosa, corcunda, ali dentro, confinada naquela casa. Aquela casa estava cheia de casa de aranha, muito suja. Eu saía do outro lado, saía pelos fundos, chegava no quintal da casa. Quando eu olhava à minha esquerda, tinha uma adolescente tomando banho em um banheiro, nua, mostrando os seus seios. Eu tirava os olhos e entrava no quintal da casa, chegava num sítio. Após o sítio, eu chegava num grande campo de plantação agrícola. E quando eu chegava naquele campo, que eu olhava à minha esquerda, o campo estava vazio. Eu olhava à minha direita, aquele campo tinha como se fosse plantio de feijão ou soja, coisa parecida, mas era muito longe, muito distante, muito distante. E amanheceu o dia, eu contando para minha esposa, me despertei, amanheceu o dia, eu preocupado com aquilo, aquela visão. Eu contei para minha esposa e eu disse: minha filha, Deus está trabalhando algo para esta nação, para este país, para o mundo. Deus vai fazer algo. Só sei te dizer que o ano de 2020 vai ser muito difícil, vai ser ano de luta e ano de fome. Então, meus amados irmãos, fiquei pedindo sabedoria para Deus e aguardando o que seria aquela visão. E o Espírito sempre me cobrando para mim transmitir esse recado. E hoje não aguentei mais, resolvi contar esse testemunho. Acredito que é um recado de Deus, um despertamento para toda a igreja do Senhor. Porque, amados irmãos, não vai parar por aí, tá? Porque o que está acontecendo hoje, meus amados irmãos, é a ira de Deus sendo derramado sobre a humanidade. A ira de Deus, tá? Está na palavra do Senhor, tá? Está na palavra do Senhor. Na parte B do versículo 20 do capítulo 26 de Isaías, está dizendo as seguintes palavras: glória a Deus, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra não descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. O que está acontecendo? Os que estão morrendo, meus amados irmãos, estão sendo queimados. Eles não estão sendo... Isso aqui é uma profecia. Isso aqui é uma profecia de Isaías.
está se cumprindo, né? Observar na parte A do versículo, ele diz: vão para vossas casas, tranque as portas e fique lá por um tempo. Fique lá por um tempo. Pode ler o versículo 20 do capítulo 26, tá? Fique lá por um tempo, até que eu passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar. O Senhor saiu do seu lugar. Meus amados irmãos, a prostituição neste país, neste planeta Terra, a imoralidade, enfim, o escarnecimento do nosso Cristo. Cristo nunca foi tão escarnecido nesta terra como tem sido do ano de 2018 para cá, nas festas carnais, Cristo sendo escarnecido. A palavra de Deus deixa bem claro, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele nos exorta em Gálatas que tudo que o homem semear, ele colherá. E Deus não se deixa escarnecer. Isso é simplesmente uma pequena cobrança, porque vem muito mais. Eu tenho outras visões para contar, porque o vídeo ficaria muito grande, não tem como contar 3, 4 visões. Vou contar esta. Então, meus amados irmãos, o que eu entendi, aquela casa velha com aquela pobre velha lá dentro, cocunda, significa muita miséria que vai ter no planeta Terra. Imagine todos os países em quarentena por 2, 3 meses. As empresas, a maioria das empresas vão falir, vão quebrar. Meus amados irmãos, o desemprego já está grande, vai triplicar. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira, do nosso país. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, meus amados irmãos em Cristo. Depois que eu comecei a ver as coisas acontecer, eu entendi que aquela adolescente, Deus está irado com o mundo, está irado com o país. Aquela adolescente nua representa a ira de Deus contra o pecado, contra a prostituição, a sensualidade, enfim, né? Que está espalhado por toda parte, até mesmo dentro das nossas igrejas, está lá a sensualidade, a prostituição, a mentira, o engano, né? Enfim, está lá uma porção de coisas que desagrada ao nosso Deus, né? E o apóstolo Paulo já nos exortou há muitos e muitos tempos atrás que o julgamento começaria pela igreja. Então, irmãos, não vamos nos esperar, porque você confia em Deus e Ele guarda. Você que está confinado, comece a fazer culto doméstico. Você que não fazia há muito tempo, agora é a hora de voltarmos ao primeiro amor. Fazemos culto doméstico para que o Senhor, nós venhamos nos aproximar mais do Senhor e que o Senhor venha se agradar mais de nós. Isso é apenas um despertamento, igreja. Não vá criticar o seu líder porque mandou você ir para casa, se confinar. A Bíblia nos dá respaldo, tá? Seja sábio. A Bíblia diz que nós devemos ser sábio. A Bíblia nos manda, tá, amados, que nós sejamos prudentes como as serpentes. Então, né, sempre como as pombas e prudente como as serpentes. Então, vamos ser prudentes, tá? Isso aqui é para que a igreja se aproxime mais de Deus, porque Deus está no seu limite máximo com esta nação pecaminosa. Então, igreja do Senhor, aproxime-se mais de Deus. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia da sua igreja. Nada mais é, amados, do que um despertamento para a igreja do Senhor. Nada mais é do que o Senhor chamando o seu povo à responsabilidade e mostrando para os ímpios que Ele é Deus, que Ele está no controle de tudo. Só não obedece quem não quer, só não obedece os rebeldes, só não se aproxima de Deus os que infelizmente estão destinados à perdição, mas é tempo de salvação, é o Senhor dando uma oportunidade. Finalizo desejando tudo de bom para todos nós,
Fique na paz de Cristo. E se quiser, divulgue este áudio, este vídeo, em nome de Jesus.